Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Bate-Papo com Fintechs, essa série de conteúdos com especialistas desse meio de finanças, tecnologia e inovação. A gente está chegando quase no episódio 130, então em breve já estamos completando mais uma marca importante. E aqui a gente está com mais um grande especialista hoje, um prazer enorme estar falando com ele. Estou com o João Henrique, ele que é um dos cofundadores da XPay. E a ideia de hoje é a gente conhecer um pouquinho mais sobre o João, conhecer um pouquinho mais sobre a XPay e também, de acordo com o que ele for trazendo sobre esse meio de benefícios, cartões multibenefícios, a gente aproveitar e puxar mais uns ganchos. João, não vou ficar aqui tomando tempo, né? Afinal de contas, o convidado é você. Então, primeiramente, queria te agradecer por estar participando e logo de cara pedir para você comentar, explicar um pouquinho para o pessoal sobre quem é o João e aí até esse momento que chegou como sendo um dos cofundadores da XPay. Legal, perfeito. Primeiramente, quero te agradecer mais uma vez pelo espaço, é um prazer imenso estar conversando contigo. Como eu falei, gosto bastante do trabalho de vocês. Contando um pouquinho mais sobre a minha história da XPay, basicamente, hoje eu tenho 24 anos e eu brinco que eu tenho 24 anos de experiência no mercado também, porque desde que eu nasci eu estou inserido nesse ecossistema. Dando um passo atrás, meu pai fundou o Grupo Xcard, que é uma empresa de serviços financeiros, lá em 93. Então, desde a época da escola, eu já vinha para cá no período da tarde, na época das férias ali, para ficar trabalhando, aprendendo um pouquinho mais sobre o negócio. Eu venho de uma família de empresários, e com isso eu fui criando amor, paixão pelo negócio, Hoje o pessoal chama de fintech, né? Mas naquela época o pessoal chamava empresa de serviço financeiro, enfim. E eu passei por várias áreas da empresa, call center, atendimento a empresas, comercial, e quando eu comecei a atuar comercial, eu me apaixonei pelo negócio. A gente atuava no mercado de pagamentos de arranjo fechado. Então, basicamente, a gente é uma empresa de cartões de benefício, onde a gente tem a nossa própria rede credenciada, estabelecimentos, tem ali, hoje, o mercado naquela época é ainda mais concentrado nos 4 principais players, que eu imagino que você já sabe aí quais são. Então, a gente é um player muito regional aqui em Minas Gerais como um todo, e eu comecei a perceber que o arranjo fechado, às vezes, fazia com que a gente tinha uma certa limitação de crescimento e escala a nível nacional e até internacional. Então, a partir disso, a partir do momento que eu entrei para a faculdade, comecei a trabalhar e gastar mais tempo com o negócio, eu decidi, junto com meu pai e meu irmão, que são sócios aqui também, abrir uma nova startup dentro do grupo, chamada XPay, que é basicamente um cartão multibenefícios bandeira Mastercard, onde a gente centraliza a gestão hoje não só de benefícios, mas diversas soluções para a empresa e uma única plataforma de gestão para o gestor ter tudo ali num único login, sem a necessidade de vários fornecedores, e também no único aplicativo e cartão, para o colaborador também conseguir gerenciar desde benefícios. Hoje a gente também já lançou o Vale Transporte, antecipação salarial. Temos vários outros lançamentos aí que também estão por vir ali em 2026, depois eu posso falar um pouquinho sobre também. Maravilha, bom, muito bacana essa sua trajetória. Eu já conheci um pouquinho sobre as duas empresas, mas não sabia dessa sua história de praticamente ter nascido dentro de uma empresa do mercado financeiro, né? E queria até aproveitar esse ponto, esse gancho, então, João, para comentar um pouquinho, né, sobre como que era aquele momento que nem se falava em fintech, nem existia, eram muito as empresas de serviços financeiros tradicionais. E mais ou menos, né, de 2008 para cá, que vem toda essa questão da digitalização, a tecnologia cada vez mais forte, até que vocês criam um desses braços, startup, né? Como que foi esse processo? O que você viu que deu mais certo? O que vocês falaram, pô, precisamos, às vezes, pivotar, né? Que também é uma expressão muito comum nesse meio. Legal, boa. Então, a Xcard, né, que é a empresa-mãe, ela sempre foi uma solução muito tradicional, assim como outros players aí do mercado de benefícios. E ao longo do tempo a gente foi percebendo que o mercado vinha mudando, diversas inovações surgiam, startups também que começaram a ganhar espaço dentro desse mercado, e eu inserido aqui dentro desse ecossistema percebi que a gente também tinha que se movimentar, e basicamente hoje o nosso produto, ele canibalizou o produto antigo, porque é uma solução onde hoje a gente opera com a rede Mastercard. A gente conseguiu centralizar os vários cartões separados que a gente tinha, né? Tinha um cartãozinho de VA, outro cartãozinho de VR,
outro de VT, outro cartão para adiantamento salarial, que o pessoal chama aí no mercado de cartão convênio, tudo isso em plataformas e aplicativos e cartões separados. Então, a gente decidiu se modernizar, se adaptar ao mercado. O nosso mercado de benefícios, principalmente quando a gente fala do PAT, né, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador, também passa por diversas mudanças que possibilitaram o surgimento dessas inovações, de novas empresas também, dentro desse mercado com novas tecnologias também. Naquela época, quase não se existia, né, a plataforma de Banking as a Service, que possibilitavam as empresas ali a, eventualmente, lançar um produto com um custo muito menor do que você ter que construir uma infraestrutura quase toda aqui do zero, para processar pagamentos, etc. Então, é assim que eu enxergo esse movimento, sabe, Vitor? Eu acho muito legal essa transformação nesse mercado de benefícios, que é bem isso que você falou, né? Antes era um monte de cartão, ou seja, para o funcionário, para o colaborador, já era difícil, para o meio ambiente também não era legal. Aí, além disso, depois vem os aplicativos, então, além dos cartões, vários aplicativos, e vem essa forma da unificação, né? Pelo que tinha acompanhado, você pode até me corrigir no site de vocês, essa ideia que vocês centralizam 11 benefícios, né? E eu queria, inclusive, que você comentasse um pouquinho sobre o de Vale Transporte, que vocês têm uma relação com o Pix, né? Acho que é um ponto bem legal. O Pix hoje, se não o principal, um dos principais meios de pagamento do Brasil, ainda mais associado das empresas com seus colaboradores por um benefício, acho que pode ser de grande valor, né? Legal, bacana. Eu gosto muito de falar sobre essa nova solução, porque ela é super interessante, assim, e até hoje só a gente que tem isso disponível para o mercado. Obrigado pela pergunta. Mas, basicamente, esse produto surgiu dentro de um problema que a gente teve aqui dentro da empresa, que acabou se tornando uma nova solução. Basicamente, hoje o mercado de mobilidade, vai transporte no Brasil, ele é muito concentrado em players tradicionais, com um produto até mais arcaico. Alguns RHs brincam que é o Vale Transtorno, né? É só dor de cabeça, um produto bem engessado, porque são, acho que mais de 1.600 operadores hoje no Brasil de transporte público, e cada uma tem sua forma de trabalhar. Então, você sendo uma empresa de gestão de Vale Transporte, você tem uma dificuldade muito grande de se integrar com todas e oferecer um serviço de qualidade para os clientes, muitas vezes não, porque isso não depende só de você. Então, chegando nesse mercado, a gente tinha vários clientes que já usavam o nosso cartão Bandeira Mastercard para pagar o auxílio mobilidade, que as pessoas chamam, que aí o colaborador pode usar esse saldo para, basicamente, pegar um Uber, abastecer o próprio veículo, ou até pagar o transporte público naquelas cidades que aceitam cartão de crédito. E a gente tinha muitos clientes que usavam essa solução. Mas, do dia para a noite, muitas operadoras, e a principal hoje do Brasil, que fica em São Paulo, deixou de aceitar cartão de crédito no transporte público. Então, todos os cartões de mobilidade no mercado passaram a não atender mais as demandas daqueles colaboradores que iam para o trabalho, né, de transporte público. E, a partir disso, a gente começou a ter diversas reclamações dos nossos clientes, né? Do dia para a noite, nosso produto não funcionava mais, assim como de todos os nossos concorrentes, e a gente decidiu criar um produto restrito apenas para pagamento de transporte público, utilizando o método de pagamento Pix. Então, a gente identificou, mapeou todas as operadoras de transporte público, quais eram suas chaves, enfim, a gente tem uma IA que analisa se aquela conta destino se trata de uma operadora de transporte público. A gente criou o Pix Transporte. Então, basicamente, hoje é uma das nossas principais soluções. A gente lançou tem pouquíssimo tempo e já vem crescendo, se tornou o terceiro principal produto do grupo, depois de Vale Alimentação, barra refeição, e premiações também, que é um mercado muito legal. Mas a gente está bem animado com o que está por vir. Realmente muito legal, adorei o Vale Transtorno, que virou agora uma boa solução, né? Realmente muito bacana. E também trazendo um pouquinho dos números de vocês, né? Também me atualize se tiver algum dado incorreto, né? No primeiro ano de operação, 115 bilhões movimentados com a questão dos benefícios, para 2025 quadruplicando esse valor. E já sei, você também já tinha comentado que para 2026 a ideia é lançar novas funcionalidades que vão escalar ainda mais nesses números. Eu queria que você desse uma comentada sobre isso e principalmente o que está por vir aí por vocês. Perfeito. Eu fico muito feliz que para esse ano a meta já está praticamente batida, então a gente já está muito pensando em 2026 com novas soluções. Então, basicamente, a gente pretende também trazer para o mercado um cartão corporativo de crédito para gestão de despesas em geral, com um modo muito focado também em gestão de abastecimentos veicular, que é um mercado totalmente apartado de despesas corporativas, né? Normalmente existem players que fazem cada um desses produtos. A gente pretende unificar tudo isso em uma única solução.
Então, a gente também enxerga esse mercado com muitos bons olhos, e também a gente está olhando para o crédito ao trabalhador, né, que é o antigo consignado, o mercado passou por várias mudanças. A gente também pretende integrar essa solução ao nosso aplicativo, pensando ali nos nossos usuários, mas, basicamente, hoje o mercado de gestão de frota no Brasil gira em torno de 430 bilhões por ano, se eu não me engano, esse número está certo, só em gastos com abastecimento de empresas. Então, ele é dominado por também 2, 3 players muito tradicionais que estão lá no mercado. A gente pretende conquistar um share interessante nos próximos anos com essa nova solução. Muito legal, tenho certeza que conseguirão. E até também indo nesse sentido de futuro, né? Acho que é legal aproveitar a sua experiência, né? Já desde com Xcard, com uma solução de serviços financeiros tradicionais, toda essa transformação até agora. E daqui para frente, né? Eu sei que a gente não tem bola de cristal, não somos videntes, né? Mas pela sua experiência, o que você imagina? Tanto desse mercado, né, de benefícios, também mercado de pagamentos, afinal de contas tem essas relações com o Pix, com o próprio cartão de despesas colaborativas. O que vocês estão imaginando para os próximos tempos? Não vou nem falar meses e anos, porque talvez a coisa seja muito acelerada, né? Mas o que vocês imaginam? Esse que veio para ficar é justamente essa questão do arranjo de pagamentos aberto. Então, boa parte dos players já estão se adaptando e oferecendo uma bandeira como Visa, Mastercard e Elo. Acho que essa é uma coisa que já está pacificado. E para os próximos anos, eu acredito que boa parte das empresas do mercado vão continuar movimentando para integrar outras ofertas de valor para o produto principal, porque hoje uma parte dos players não quer ficar apenas sendo um cartão de multibenefícios, né? Então, a gente consegue trazer outras soluções financeiras, como a gente fez com o Pix Transporte. A gente também integrou o adiantamento salarial, que é um produto super interessante também, a nossa plataforma. E para o mercado de frota, que, como eu mencionei, a gente também está olhando com muitos bons olhos, a tendência é que se amplie o uso das bandeiras abertas, porque hoje, a última vez que eu tinha dado uma olhada, existem apenas 2 players que atuam com pagamento aberto, né, rede aberta nesse mercado. Todos os outros milhares de players que oferecem uma solução de gestão de frota ainda usam aquela rede que a gente chama de tradicional, onde a própria bandeira do cartão tem que fazer um convênio com cada um dos postos, estabelecimentos, e acaba que isso prejudica a experiência do usuário do cartão, e também aumenta os custos para o lojista, que consequentemente repassa o custo dessa taxa e do prazo de recebimento para o consumidor, e acaba que ninguém fica feliz, apenas a própria administradora dos cartões. Então, a gente pretende mudar esse mercado também, quando se trata de frotas corporativas, e eu acredito que a gente é a primeira empresa do Brasil hoje a oferecer um produto para gestão de abastecimentos com bandeira Mastercard, que é essa parceira aí. Muito legal. E falando agora de uma parte mais operacional, né? Tenho certeza que quem está nos acompanhando ou tem uma empresa que talvez se interesse por conhecer mais sobre vocês, ou trabalha numa empresa e gostaria de indicar. Então, como que funciona esse processo? Tem limitação de número de colaboradores? Como que o pessoal pode dar sequência aqui pós-bate-papo com vocês? Perfeito, boa pergunta. Primeiramente, vai ser um prazer conversar com quem tiver interesse. Hoje a gente atende empresas de todos os tamanhos, desde startup até grandes multinacionais, de todos os segmentos e em todos os estados do Brasil também. Então, já são mais de 7 mil empresas clientes, 250 mil usuários ativos. E a gente tem, por exemplo, negócios aí que possuem 1, 2 cartões ativos conosco, e empresas com mais de 20, 30 mil funcionários também usando a nossa solução, que é super interessante, né? E você comentou também que, como boa parte das startups, e não só das startups, mas das empresas, né, vocês já têm uma utilização bem interessante da inteligência artificial. Pegando um gancho também nisso, como que vocês veem também o futuro da IA, que mais soluções poderemos trabalhar em cima dela, e como que vocês têm estudado isso aí dentro da XP? Perfeito. Só complementando a última pergunta, acabei não respondendo por completo, mas também tem o nosso site, ecxp.com.br. Quem quiser falar conosco pode Perfeito, vamos deixar na descrição, no link com a descrição do vídeo, e o pessoal pode acessar também. Pô, mas voltando sobre a sua pergunta relacionada à IA, hoje a gente vem usando principalmente de 2 formas, e a gente pretende ampliar isso, principalmente com esse produto de cartão corporativo e frota. A gente desenvolve, obviamente, as linhas de código com auxílio de várias ferramentas como Curso, tem diversas outras, mas o time usa essa.
e também para atendimento ao usuário do cartão. Então, a gente tem um time de atendimento, suporte humano excelente, mas para a gente maximizar a produtividade da equipe, a gente se integrou a uma plataforma de inteligência artificial que hoje responde basicamente 40% dos chamados já, principalmente ao usuário do cartão, que geralmente são dúvidas mais simples, e com isso ela se integra, né, à nossa base de conhecimento, também a algumas consultas à nossa plataforma, e isso tem ajudado muito a gente a aumentar a produtividade, porque com 250 mil usuários ativos e mais 7 mil empresas, a gente hoje tem menos de 20 pessoas na nossa equipe de atendimento, o que eu considero pouco, né? Então, a produtividade para a gente é bem interessante, e para o futuro a gente enxerga que a gente consegue integrar ferramentas de IA, agentes de IA, para conseguir ajudar os nossos clientes a otimizar a gestão de despesas, identificar possíveis desvios, fraudes. Então, a gente já tem olhado para nossos produtos com ferramentas de IA, que hoje a gente ainda não oferece nenhum para o cliente final, além do Pix Transporte, né? E a minha última pergunta também acaba pegando um pouquinho desse seu final da fala na questão de fraudes. Hoje, quando a gente fala de fintechs, empresas do sistema financeiro como um todo, sempre tem essas preocupações, né, com as fraudes, com a segurança, com os dados. Então, cada vez mais, principalmente nos meios de pagamento, nos bancos digitais, a gente vê as biometrias, ou facial ou digital. Recentemente, a Mastercard anunciou também a mudança do conceito do número do cartão de crédito, né, usando tokenização. Tem a própria segurança de dados, LGPD. Como que vocês aí têm trabalhado em relação a isso? Como que vocês veem essa necessidade de cada vez mais as soluções se preocuparem com a segurança do usuário final, né? Perfeito, é extremamente importante. Hoje, cada dia que passa, os fraudadores se tornam ainda mais criativos, é impressionante a gente sentar para bater um papo depois no boteco, cada história que você nem acredita, mas a gente vem se modernizando, obviamente, investindo mais em segurança, porque a gente é um precipício financeiro, a gente movimenta valores dos nossos clientes e isso é essencial. Graças a Deus a gente tem conseguido atingir nosso objetivo aí de nunca ter tido nenhuma fraude até então. Mas a gente sabe que toda empresa está suscetível a isso em algum ponto, né? Só a gente ler essas reportagens aí dos últimos anos, principalmente relacionado ao Pix. No nosso caso, como a gente trava o Pix apenas para operadores de transporte público, o risco é muito mais baixo. A gente também tem uma conta digital, mas a gente também hoje permite Pix apenas para contas de mesma titularidade, para ter certeza de que, de fato, aquela pessoa que está recebendo o valor é o beneficiário da empresa, ele não está fazendo um pagamento para um terceiro, e eu acredito que, sim, tem diversas inovações que estão por vir aí no mercado, que ainda não são tão comuns, que vão aumentar muito a segurança, como mesmo o exemplo da Mastercard que você mencionou, eu achei super interessante. A gente não está operando esse modelo ainda, mas eu acredito que é a tendência para o futuro, e a gente sempre tenta orientar os nossos clientes. Por exemplo, a gente oferece integração com todas as carteiras digitais. Isso aumenta muito a segurança, às vezes as pessoas não têm consciência disso, a gente vem tentando conscientizar a nossa base de evitar utilizar cartão físico, deixar com terceiros, enfim, e acho que basicamente essa responde a sua pergunta, né? Sensacional, respondeu super bem, acho que é bem por aí, a criatividade do lado dos golpistas, fraudadores está cada vez maior, né? Então a gente também tem que subir nossas barreiras, né? Aproveitando também os pontos que os reguladores trazem, então é um trabalho em conjunto para tentar blindar o máximo possível esses pontos, né? E antes da gente fechar, João, mais uma vez queria te agradecer e deixar um tempinho aqui para você, se quiser fazer um breve pitch, né, para aquelas empresas que ainda não conheciam vocês e agora tem essa oportunidade de ou mudar ou adquirir, né, uma nova modalidade de oferecimento do benefício aos colaboradores. Perfeito. Também aproveitar para te agradecer mais uma vez pelo espaço. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a nossa solução, tem o nosso site, xpay.com.br. Também estou à disposição para trocar experiências ali no LinkedIn, João Henrique Inep. Se vocês quiserem colocar aí na tela também, contem conosco. Mas hoje a nossa plataforma, como eu mencionei, a gente consegue unificar a gestão de diversas soluções e pagamentos via cartão corporativo em um único lugar. Então, desde multibenefícios como VA, VR, VT, que é uma solução que a gente conversou bastante hoje aqui, a gente consegue resolver uma dor imensa, adiantamento salarial, e agora também lançando ali a partir de janeiro nosso cartão corporativo e frota para gestão de despesas. Então, estou bem animado com o que está por vir e espero que a gente possa conversar aí para quem esteja assistindo esse episódio futuramente.
Muito bom. Então, pessoal, se conectem com o João, sigam e acessem o site e as redes da XPay. Como vocês viram, tem muita coisa bacana, que já existe muita coisa bacana por vir. E, João, também a gente fica de portas abertas futuramente para vocês trazerem novidades, novas soluções. Com certeza vai ser mais um bate-papo para lá de especial. Perfeito, obrigado, Vitor. Foi um prazer imenso. Valeu, gente. Não se esqueçam de seguir as redes sociais também da Finquete, se inscrever no nosso canal, dar o like e também, claro, compartilhar aqui esse vídeo de hoje com conhecidos e empresas que possam utilizar essa solução tão bacana que o João trouxe hoje. Com isso, então, a gente fecha mais um episódio do Bate-Papo com Fintechs. A gente se vê no próximo. Até lá!